E destaque para o empate do Clube do Remo ontem contra o Novo Horizontino e principalmente para a reação da torcida com Antônio Oliveira antes, durante e depois da partida. Treinador do Clube do Remo não é bem quisto pela torcida azulina e já ouviu aí gritos, xingamentos, né, durante o jogo e também depois da partida. Olha, João, o torcedor do Clube do Remo vem acompanhando, que acompanha esse programa, e eu digo que a nossa alegria é saber que os nossos programas eles ficam gravados, porque comentarista de falar depois tem um monte, né? Porque acontece, tem um monte. Não. A gente falou antes o que está acontecendo. O Remo, infelizmente, não consegue passar para o seu torcedor o que o seu torcedor pede, o que o seu torcedor quer. Para vestir a camisa do Clube do Remo, o cara tem que ter, e eu vou repetir a frase aqui, não é quinhones, é culhones para te vestir uma camisa de time grande. Tu tem que querer algo na tua vida para te vestir a camisa de time grande. O Remo, no final do jogo, do primeiro tempo, o Remo pedia, pelo amor de Deus, para o Novo Horizontino empatar o jogo. Quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. Eu até falei, isso é questão de tempo só o gol do Novo Horizontino aí. Antes do Novo Horizontino fazer o gol. Porque estava na cara. O Rangel salvando, eles perdendo o gol. Teve uma lá que o jogador que chutou, que eu não lembro o nome agora deles, o cara bateu uma lá no Natália Lins, na outra ele acertou. Foi o Robson. Não, foi o cara Fábio Matias. Isso, Fábio Matias. Chuta errado e depois... a primeira, botou lá no Natália Lins. Na segunda ele disse, peraí, mais uma, não. Aí ele chutou, desviou no outro e entrou. Então, o Remo ontem poderia estar hoje, a gente falando aqui, de um Clube do Remo no G4, antes podia... No G4 está o Clube do Remo hoje, né? E poderia também o Clube do Remo, ele tá, por exemplo, falando que o Clube do Remo estaria com 3 pontos na frente e descansado numa segunda posição. Aí o que acontece? Hoje o Clube do Remo, ele está no G4, mas com o torcedor preocupado, porque ele está no G4 agora, mas pode acabar a rodada lá atrás, se os outros clubes têm dado tudo certo para o Remo. O Remo não tem jogado bem, o Remo não tem ganho e os outros clubes têm patinado. E aí o Remo permanece. Você viu que para ele sair da última rodada, da posição dele, foi preciso todo mundo jogar e o Cuiabá, no último lance lá, passou à frente do Remo. Vamos ver se essa rodada vai dar tudo certo pro Remo de novo. E até uma discussão que a gente teve pela manhã, Paulo Fernando, o João até falou que o Remo vive um momento tranquilo, né, em relação à tabela, porque poderia ser muito pior, isso aí é verdade. Só que eu acredito que o Remo ele poderia estar bem melhor, principalmente nesses últimos 2 jogos em casa, contra adversários diretos. Que o Remo pega Cuiabá e pega Novo Horizontino. Poderia estar com 30 pontos hoje na competição. Se tivesse vencido 2 jogos em casa, que para um dos melhores mandantes não é algo absurdo cobrar. Então acho que esse é um dos pontos. O Remo ele tá bem ainda na tabela, tá. Mas primeiro, o Paulo Fernando vem falando há 2 semanas, não tem mais gordura, o Remo tá seco, podemos dizer assim, não tem mais aquela gordura, aquela vantagem em relação às outras equipes. E a tendência na rodada é que o Remo perca posições. Não que vai acontecer, nem que ele vai ficar muito distante do G4. Mas a tendência é que, com o caminhar da rodada, o Remo acabe perdendo posições. E aí, esses pontos perdidos vão ser cobrados. Antônio Oliveira disse contra o Cuiabá que o Remo perdeu 2 pontos. Contra o Chapecoense ele ganha 1. Então o saldo era -1 na matemática. E ontem, para mim, o Remo perde 2 pontos também. Então, a gente pode pegar que o Remo, nesses 3 últimos jogos, ele está devendo 3 pontos pro torcedor, podemos dizer assim. Porque poderia estar muito melhor na tabela, poderia estar no mínimo com 29 pontos, quem sabe ali chegando aos 30. E é uma situação que o Remo hoje, eu repito, eu não consigo dizer que o Remo ele está com o campeonato hoje que... tá bom já do jeito que tá. Acho que não. Acho que tá até interessante, mas se o Remo entrou numa situação de que eu sou um time que vou brigar para subir e tô investindo nessa janela, inclusive, para isso, a gente tem que cobrar isso. Mas tem que se levar em consideração que o Remo tá vivendo um momento, acho que dá até para usar essa palavra de reformulação. Sim. Reformulação. E as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, porque tem jogadores, alguns deles estavam parados.
não estavam acostumados a um ritmo de jogo com muita intensidade, Cantilho, por né, 90 o minutos. maior exemplo disso. Mas a gente viu, por exemplo, Paulo, a qualidade que o Cantillo tem, qualidade técnica que ele tem, que ele pode adicionar, como adicionou no primeiro Ele tempo. em campo, o Remo era outro time. Pois é. E aí a torcida xingou o Antônio Oliveira de burro de novo, Necessariamente. por conta da saída do Cantillo, mas é por conta do que o Cantillo ele não aguenta os 90 minutos. E todo mundo já sabia disso, a gente já tinha falado isso Mas por esse aqui. grito de A burro, própria comissão técnica esse do Remo grito já de sabia. burro não Pois é. foi pela Era uma saída programada. mas esse grito de burro, nós trouxemos o treinador do Remo aqui, eu não tive oportunidade. Heitor, dá uma melhorada no meu retorno lá, que eu não estou escutando nada. Aí lá, levanta lá, irmão, por favor. Então, é assim, o Antônio o Oliveira, o técnico do Remo, esse grito que a torcida deu de... Obrigado, amigo, muito obrigado. Esse grito de burro, ele está acumulado. Não foi por ontem. É pelo que o Remo não vem fazendo, tanto dentro quanto fora de casa. E se você disser para mim assim mesmo, pô, Paulo, ontem o time... Ei, o Remo enfrentou, ninguém é besta aqui. O Remo enfrentou o Novo Horizontino, que é o terceiro colocado. Porra, até aí, bora lá. Pai d'égua. Mas quem tinha quase 30 mil na arquibancada não era o Novo Horizontino. Não, mas aí foram 18 mil. É, isso que contaram. Eu não acredito. Eu vejo, eu não sou cego, nem sou otário, nem sou leso. O Mangueirão... Eu não gosto de entrar nesse detalhe, Mataus, por isso, quer ver? Sim. Quantas pessoas cabe o Mangueirão? Hoje, 55 capacidade 55. Liberada. 55. Se a porra da metade lá do outro lado tá lotada, quanto é que tem mas no tem Mangueirão? Embaixo que não tava. Não, meu amigo, olha lá, como é que não? Tá aí as imagens, rapaz. Agora, olha só, se a outra metade tá lotada, quanto cabe no outro lado? Eu não sou... Rapaz, olha, eu vou fazer o seguinte... Pode quem quiser ficar invocado comigo, pode quem quiser ficar chateado comigo. Remo e Paysandu são duas vacas holandesas, que é leite toda hora. As vacas se põem em pé, é leite, é leite, é leite, e gente mamando. Leite, leite, leite. Quantas anunciaram? 18 mil e pouco, menos de 19 mil. Hoje é Salinas, né? Tem picape passeando no Mangueirão. Vou falar de futebol. Eu quero, mas a gente está falando de roubo também. Roubo, gatuno também pertence a essa área aí. Então, olha só. E olha, são anos de estrada para te dizer isso. Que o portão tal era arrombado todo o tempo. Que tem neguinho, tem uma máfia lá. Esse Mangueirão precisa ser estudado. Como é que pode? E isso aqui vai para o PROCON, para o Ministério Público, já que a gente está tocando nesse assunto aí. Como é que pode o preço do ingresso custar 40 pau, 30 pau, e o estacionamento 45. Isso é roubo, rapaz. Isso é roubo. E ninguém fala nada, fica todo mundo calado aí. Isso é roubo. Não tem outro nome. João Vanderlei, grande cantor, um tenor que vem aí. Olha, quanto é o show do João Vanderlei? Olha que tem música que eu canto bem, cara. R$20 é o show do João. E o estacionamento 30. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu prometo o carro nem assiste. Eu prometo pelo menos 2 músicas, cantando bem. Com ou sem Marquinho Duran lhe ajudando? Então, para fechar esse assunto do Remo... Eu não precisei de ajuda. O problema não é ver o Remo empatar com o Novo Horizontino, que tá... Olha aí qual é o problema. É ver isso aí, ó. Olha quem é o craque do jogo todo o tempo, ó. Marcelo Rangel. Olha aí. Tá de sacanagem, pô. Meus amigos, o Clube do Remo sofreu bastante nesse jogo contra o Novo Horizontino no segundo tempo, porque o que preocupa hoje mais nesse período de transição que o Remo está vivendo é a parte física. Porque o time hoje... E era o Pedro Rocha ter feito esse gol. O time hoje não tem perna para aguentar 90 minutos. Eu acho que a gente o trabalho, pelo menos nesse final de primeiro turno e no começo do segundo turno, vai ser colocar mais força física nesses jogadores. Eu acho que nós estamos todos errados aqui. Por quê, Paulo? Todos nós. Mataus, você, eu. Vou te dizer porque a galera do chat vai concordar, quer ver? Eu acho que a partir de agora a gente não tem mais que comentar o jogo em si do Remo. Quando a gente for no Mangueirão, nós temos que olhar como está o chão, ver se tem muito buraco, até chegar no estacionamento. Porque o estacionamento, o salário do estacionamento,
está maior que a folha do Remo. Para que eu vou comentar uma coisa que vale 40, se do lado de fora outra coisa vale 45? Então, acho que nós temos que comentar sobre o estacionamento. Como é que fica o teu carro? Quem fica reparando? Quando tu sai, qual é o estado do teu carro? O protesto. Sabe por que eu estou falando isso? Raciocina. O protesto não tem que ser para jogador, tem que ser com flanelinha. Exatamente, o estacionamento está mais valorizado que o jogo, pô. Raciocina. Por que eu vou comentar uma coisa que vale 80 se a outra vale 100? O Pará, nem os Estados Unidos, nem a NASA consegue explicar o que é o Pará. É complicado. E aí, meus amigos? Remo ainda em quarto lugar, mas o Cuiabá ainda joga e o Avaí também joga. O Paranaense também joga, né? Os dois podem ultrapassar o Remo, sendo que o Cuiabá, com empate, ultrapassa. O Remo ele tá com 26 pontos, Isso, né, João? 26. E tem muito time ali, por exemplo, que não passa o Remo, mas dependendo da rodada pode chegar. Por exemplo, Chapecoense, Atlético Paranaense e eu acredito que o Vila Nova. Os três têm 22 pontos. Vão ter alguns confrontos diretos, logicamente, né? Inclusive nessa rodada, se não me engano, tem Cuiabá. Só que a Chape não passa. Não, mas eu digo de encostar. Que aí já é um clube, já são mais clubes nessa briga. Então o Remo ele tá numa situação hoje que esse empate mantém ele no G4. Acho que independente da situação, estar ou não estar no G4 nesse momento não vale de nada. O importante é estar na última rodada. Mas quantos concorrentes tu tem e principalmente quantos pontos tu tá acima ou abaixo da galera que tu tá disputando. Por exemplo, hoje o Remo ele tá a 7 pontos do Coritiba e do Goiás, que ainda vão jogar na rodada. O Remo ele pode ficar a 10 pontos do Coritiba e do Goiás, que estão lá em cima. O Remo ele não tá a 10 pontos do 12º colocado. Então o Remo, dependendo da rodada, o Remo ele pode ficar tão distante do líder quanto do Z4. Virou obrigação ganhar do Avaí? Acho que já era. Acho que já era obrigação. E vira obrigação pontuar contra o Goiás. Lembrando que o Avaí lá é em casa, quinta-feira que vem, Paulo. É assim, tu falar que é obrigação já era desde ontem. Sabe, Vanderlei, tu quando joga num time grande, Vanderlei, tem que saber a tua posição. Perde, porra. Mas perde dizendo eu perdi, porque os caras lá do outro lado, meu, atropelaram. Agora não perde com sono. Não perde para ti mesmo. É muito duro tu ter uma torcida, e eu vou bater nessa tecla sempre. As torcidas do Pará não merecem, cara. Elas fazem uma festa muito grande. É uma coisa muito bonita. Tu vê os caras de fora, ficam doidinho. Os caras que estão narrando os jogos pra cá, eles ficam doidinhos, sabe? Olha, e os caras não se comovem, não mexe com os caras, isso. E tem uma oportunidade aqui para essa diferença ser diminuída, Mataus. Porque na próxima rodada teremos um Novo Horizontino e Goiás. E vão ter confronto direto. Tá? Tem Avaí e Vila Nova, se eu não me engano, nessa rodada. O Cuiabá tem um confronto direto. Me fugiu quem é que o Cuiabá vai enfrentar nessa rodada. Goiás. Também. O Goiás, né? Cuiabá e Goiás. Tem Avaí e Vila Nova. E tem uma coisa que vocês estão esquecendo. O Remo está enfrentando todos esses concorrentes diretos. Todos em Belém. O problema é que no segundo quando a maré turno... virar, que, por exemplo, o Remo for pegar o Novo Horizontino, lá, e se tiver na estatuada aí, pau a pau, olha a confusão e o Novo Horizontino bota 3 pessoas por jogo, mas é um dos melhores mandantes da competição. A intensidade é outra. É um dos melhores mandantes da competição. Se eu não me engano, tem mais vitórias em casa do que o Remo. E pra gente finalizar esse assunto do clube do Remo, hoje, cara, a sensação que eu tenho é que, é claro que eu critico e eu concordo com a crítica da torcida, mas a exigência em cima do Remo está tão grande que talvez o Remo não esteja preparado para toda essa exigência. O Remo que eu digo é jogadores e diretoria e comissão técnica, porque esse argumento, a gente está no G4, mas olha a pressão que está ali. Isso é uma bola de neve. E vira uma bola de neve. O Remo não está sendo cobrado por esta temporada. Também. O Remo está sendo cobrado pelos 25 anos. Pelo sonho que ele está prometendo nesse ano. O Remo está sendo cobrado pelos 25 anos que praticamente ele deixou de ser Remo. É só tu olhar a história do clube. Sim. O Remo disputa o primeiro Campeonato Brasileiro em 71. De 71 a 2000,
2004, a história do Clube do Remo A Série B e Série A. é uma história, como eu digo, de time grande, gigante. Tem uma geração... Copa do Brasil até- ainda é um dos que mais participaram. Tem uma geração que não viu as glórias do Remo. Então, esta geração, quando ela começa a comentar, quando ela começa a falar, beleza. Eu até aceito, mas não levo a sério, porque não viram. A minha Então, geração do João Adelante não. Pois é. Então, é assim. Quando o cara diz, porra, mas o Remo... Peraí, tu conhece a história do clube? O Remo já foi 7º, 8º colocado da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Foi top 4 do Brasil, né? O Remo deu porrada no vice-campeão brasileiro, que foi o Vitória, aqui dentro. Então o Remo tem suas glórias, tem seus feitos. Agora, de 2005 para cá, o Remo entrou naquela era da treva, e o torcedor que viu todas essas... Por exemplo, Aguinaldo, seu boneco. O Aguinaldo hoje, nesse time do Remo, ele ia dar tapa em nego aí dentro do campo. Porque o Aguinaldo, quando jogava, ele vestia a camisa e gritava, velho. Quem viu o Remo dos anos 90, como olha, o torcedor fica na gozação deles e eles estão certos, por exemplo, o Rodenilson disse, ganharam quais os títulos, né? Aí ele disse, só paraense foram na década de 90, bora lá, 89, né? Aí veio 90, 91. 92 ganhou o Paysandu. Aí vamos lá. 93, 94, 95, 96, 97 foi o Clube do Remo. Como é que tu vai explicar com uma torcida que passou 5 anos deitando na cabeça da outra, que do dia pra noite o teu time vai entrar numa era como entrou o Remo? E Entendeu? nessa época, Remo e Paysandu, no mínimo, sempre um na Série A, né? Era o campeão, era a Copa de Ouro, Sim. né? E aí, Copa de Prata, a Taça de Prata, era o vice-campeão. Então, um ano cada um tava... Aí veio o golpe da Copa João Avelange, onde eles se reuniram e disseram assim, o Brasil, a partir de agora, vai imitar a Itália e a Espanha. Só que em vez dos canalhas fazerem assim, olha, bora lá, vamos imitar a Itália e a Espanha. Lá são 20 clubes na primeira divisão. Nós temos quantos estados aqui? 27. Então, o que era para ter feito? Bora botar 27 na primeira divisão e fazer a liga, né? Não, os canalhas fizeram assim. Botaram 5 do Rio, 5 de São Paulo, aí era Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e São Caetano. Né? Aí, no Rio, a Panela, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco. E o América queria respirar. E o resto do Brasil? Perguntem para mim. E o resto? E o resto, Paulo Feno? Cifo. Cifo, o resto do Brasil. Entendeu? Então é só olhar a história do futebol que vocês vão ver aí. Vamos falar do Paysandu, senhores. Bora. O Paysandu joga amanhã.